Você se sente um fracasso? Está sempre falhando, nada do que faz dá certo, todos conseguem, menos você? Você olha para o lado e tem a sensação de que não construiu nada, não é nada, não tem nada? Sente na boca um gosto amargo, a garganta entalada, um aperto no peito, no estômago, como se estivesse sendo esmagada de dentro para fora? Se você está vivendo constantemente com essa sensação, com esse sentimento avassalador de ser um fracasso, então este vídeo é para você. Porque hoje vou te ajudar a superar essa sensação de fracasso e a seguir em frente com muita determinação. A primeira coisa que você precisa se responder é: por que você se sente um fracasso? Como você chegou a essa conclusão? Você se sente fracassada porque todos à sua volta conseguiram alguma coisa, menos você? Porque todos eles têm conquistas, experiências e histórias e você continua no mesmo lugar? Se esse for o caso, eu te pergunto: os seus objetivos, metas, sonhos e planos para a vida eram todos exatamente iguais aos dessas pessoas a quem você está se comparando? Você tem os mesmos princípios, valores, hábitos, costumes e forma de pensar dessas pessoas? Você se sente fracassada porque não conquistou o que os outros achavam que você iria conquistar? Porque não se tornou o que os outros acreditavam que você iria se tornar? É por isso que você se considera um fracasso? Você está medindo o seu sucesso pela régua dos outros? Ou será que você se sente um fracasso porque já tem 30, 40, 50, 60 anos e ainda não conseguiu o que queria? Não conquistou nem a metade do que pretendia conquistar? Não viveu nenhum décimo das experiências que desejava viver? É por isso que você se sente um fracasso? Mas, se você está assistindo a este vídeo, é sinal que não desistiu. É um ótimo sinal de que continua buscando respostas e ajuda para superar essa sensação de fracasso e seguir em frente para conquistar tudo o que quer. Ou seja, se ainda não desistiu, então é impossível você ser uma fracassada, porque a gente só fracassa quando desiste. Essa é a primeira lição que quero compartilhar com você. Falhar não é fracassar. Falhar na realização de um projeto, falhar em cumprir as metas estabelecidas, falhar em alcançar um objetivo. Tudo isso faz parte da vida, nos ensina lições valiosas, nos ajuda a encontrar o melhor caminho e a crescer como ser humano, em todos os sentidos. Portanto, o que você precisa fazer é avaliar se tem aprendido com as suas falhas. Quando erra, você para refletir sobre o seu erro? Para escutar a lição que ele tem para te passar? Você comete erros diferentes ou está sempre cometendo o mesmo erro, só que com outra roupagem? Você assume a responsabilidade dos seus erros? Você concentra na solução para corrigir o erro ou concentra no erro e esquece que para todo problema existe uma solução? E sim, para todo erro, para todo problema existe uma solução. E como eu gosto de dizer para o meu filho, solução tem, só não tem a solução que você quer. Então lembre-se, se você continua cometendo os mesmos erros, é porque não está aprendendo com eles e não está focando na solução. E isso não é fracassar, é simplesmente falhar. E eu bem sei que falhar inúmeras vezes é muito cansativo, mas não permita que esse cansaço gere em você o medo de falhar novamente. Esse é o segundo ponto para você superar o fracasso, que na verdade são apenas falhas, como a gente já conversou. Se a gente já estabeleceu que só fracassa quem desiste, então, se você parar de fazer com medo de falhar novamente, automaticamente estará desistindo, concorda?
Sendo assim, se você está desistindo, ao invés de estar superando o suposto fracasso, está na verdade literalmente fracassando, já que desistiu. Então, se não quer ser uma fracassada e sabe que merece conquistar tudo o que quer, não tenha medo de falhar novamente. Faça quantas vezes necessário for. Aprenda com os erros, faça diferente, mas faça até conseguir o que quer. Mude a rota, ajuste a vela, troque as ferramentas. Só não tema falhar, porque você só saberá o jeito certo de fazer da segunda vez após errar na primeira. Não meça o seu sucesso pela régua dos outros. Neste ponto que você vem falhando repetidas e repetidas vezes, é algo que você realmente quer? Ou é algo que os outros esperam que você alcance? O que você ouviu durante toda a sua infância que carrega consigo até hoje? Você ouvia coisas do tipo: nem pense em outra coisa, faculdade só de medicina. Se quiser ter estabilidade na vida, precisa fazer um concurso público. É o único caminho. Não fazer faculdade não é uma opção. Largo de bobagem, empreender não é para você. E então você cresce e tudo o que quer é ser empreendedora ou quer fazer faculdade de artes. Mas não consegue ter sucesso em suas próprias escolhas porque continua alimentando essas vozes da infância. Continua acreditando que se não corresponder às expectativas dos outros, nunca será admirada por eles. Só que, se você continuar a viver os sonhos que os outros escolheram e a história que os outros escreveram, você conseguirá ter admiração e orgulho por aquela que te olha no espelho? Quais são os seus sonhos? Qual é a história que você quer escrever? Você só reconhecerá o fracasso quando determinar o que é o sucesso para você. Para alguns, ter sucesso é construir um império. Para outros, é ter um comércio local. Para alguns, é viver em uma mansão. Para outros, é viver em uma casa na praia. Para alguns, é ser referência mundial. Para outros, é ser referência local. Enfim, o que é o sucesso para você? O que você quer? O que você precisa? O que te empolga? O que te motiva? O que traz paz para seu coração? O que te faz sentir realizada? Para medir o seu sucesso ou as suas falhas e até mesmo, porventura, o seu fracasso, precisa construir a sua régua. Está na hora de você começar a medir o seu sucesso por sua própria régua. Depois de tudo isso, chegou a hora de tirar um raio-x dos seus sonhos. Esse é o momento que você começa a colocar no papel tudo o que realmente quer, tudo o que realmente sonha e transformá-los em objetivos, projetos e planejamento. É hora de listar as lições que aprendeu com as falhas que teve até aqui, os caminhos que pegou que deve evitar, o que precisa fazer diferente, o que precisa aprender para fazer diferente. Quais são as novas ferramentas que deve adquirir? Qual é o novo caminho que deve começar a percorrer? É hora de organizar o seu tempo e definir os seus objetivos. É hora de dividir esses objetivos em metas e submetas. E para tudo isso dar certo, você precisa planejar quais serão as tarefas necessárias para realizar tudo isso e depois projetar o passo a passo dessa nova jornada. Durante toda a sua caminhada, tenha sempre em mente que novas falhas surgirão. E aí será um novo momento de parar, ouvir os erros, recalcular a rota, reajustar ou eliminar o que for preciso e continuar em frente. E o mais importante de tudo isso, se você quer viver uma vida de sucesso, lembre-se sempre, sempre de aproveitar a jornada, de ser feliz e grata durante o percurso, porque na linha de chegada, os únicos sucessos que você encontrará serão aqueles que trouxe consigo em sua bagagem.
Reflita sobre isso. Gratidão por assistir até aqui. Te encontro no próximo vídeo. Bye, bye!